Onde estão os arquivos? Eu os apaguei. Eles se foram. Fale a verdade. Polícia! O fim de tarde em Olaria parecia sempre igual, mas naquela quinta-feira o céu carregava uma estranha densidade, como se o ar soubesse de algo que os vivos ainda não estavam preparados para ouvir. Entre as árvores retorcidas e o muro antigo do pequeno cemitério, uma figura caminhava devagar, quase em silêncio, segurando um envelope branco contra o peito, como quem leva um segredo que pesa mais do que o próprio corpo. O sol já não tocava o chão. Apenas riscos alaranjados iluminavam a ponta das lápides gastas. E era nesse instante crepuscular que se repetia um ritual que poucos tinham coragem de observar até o fim. A mulher se ajoelhava diante de uma sepultura simples, tocava o mármore frio com delicadeza, respirava fundo e deixava ali uma carta endereçada ao marido morto, a mais recente de dezenas que se acumulavam semana após semana desde o dia do enterro. O coveiro, acostumado à rotina de despedidas e silêncios, já havia se habituado àquela presença melancólica, mas algo naquela tarde quebrou o padrão que ele julgava imutável. A mulher demorou mais do que o habitual. Falou palavras que o vento arrancou antes que pudessem ser compreendidas. E ao se levantar, deixou cair um pequeno papel dobrado que não fazia parte do envelope. O coveiro, observando à distância, juraria ter visto nela um tremor diferente, como se estivesse dividida entre continuar ou fugir. Quando ela se afastou, ele se aproximou devagar, guiado não pela curiosidade, mas por um estranho pressentimento que marcava o ar como um chamado silencioso. O papel trazia um trecho curto, escrito às pressas. Quando descobrirem, não posso garantir que vão me perdoar. Não havia assinatura, nem explicação. Naquela noite, ainda perturbado, o coveiro voltou ao local com uma lanterna fraca. Encontrou a carta deixada mais cedo, mas percebeu algo que nunca havia acontecido antes. O envelope estava entreaberto. Nenhum vento, nenhum animal, nenhum visitante havia passado por ali. Era como se alguém tivesse lido o conteúdo em completo silêncio, deixando apenas um rastro invisível de presença. Ele observou as sombras se alongarem e teve a nítida sensação de que não estava sozinho, de que algo naquela sepultura guardava mais do que lembranças, guardava um segredo que insistia em respirar entre os mortos. E foi naquele instante, diante da lápide que parecia observar de volta, que nasceu a pergunta que guiaria toda a investigação. O que havia nessas cartas que fazia uma mulher voltar todas as semanas à companhia de alguém que já não podia responder? E o que exatamente ela temia que fosse descoberto? Se essa história já te deixou com a sensação de que falta uma peça essencial nesse quebra-cabeça, inscreva-se e deixe seu like. Assim você não perde os próximos passos desta investigação e ajuda a manter vivos os arquivos que o tempo tentou apagar. Olaria, no início de 2001, era o tipo de distrito onde o tempo parecia escorrer devagar, como se cada dia carregasse a memória de muitos outros que vieram antes, criando uma sensação constante de repetição silenciosa. As ruas estreitas, cercadas por casas simples de portões baixos, revelavam uma comunidade onde todos se conheciam desde sempre, compartilhando não apenas histórias, mas também segredos que se enraizavam como raízes antigas de árvores que jamais foram removidas. O bar da esquina ainda exalava cheiro de madeira úmida. As conversas misturavam política, colheitas e pequenos desentendimentos familiares, enquanto a rádio local transmitia músicas românticas e comunicados sobre perdas, falecimentos e eventos da igreja que constituíam o ritmo lento e previsível da vida interiorana. A chegada do novo milênio não havia mudado muito por ali, pois Olaria parecia resistir a qualquer transformação brusca.
mantendo-se presa a um passado que teimava em permanecer. O cemitério, localizado numa zona alta e ligeiramente afastada do centro, era considerado um lugar de respeito quase sagrado, não apenas pela função evidente, mas pela aura silenciosa que sempre envolvia seus muros desgastados. O mato insistia em crescer entre as lápides, criando uma estética natural que a comunidade aceitava sem questionar, como parte inevitável do ciclo da vida. Os moradores falavam pouco sobre o lugar, não por medo, mas por uma reverência construída ao longo dos anos, onde cada sepultura representava não apenas a morte de um indivíduo, mas as histórias que ficaram sem conclusão. E foi justamente naquele ambiente carregado de simbolismos que a presença daquela mulher passou a ser notada, não como uma excentricidade isolada, mas como um fenômeno que escapava ao controle, desafiando a lógica e inquietando discretamente os que sabiam da sua rotina. Naquele período, a cidade atravessava um momento de tensão emocional peculiar. Uma sequência de tragédias pequenas, mas impactantes, havia deixado a comunidade sensível e fragilizada. Acidentes de moto na estrada rural, falecimentos repentinos por doenças não diagnosticadas e brigas. Familiares que terminavam em afastamentos definitivos criavam uma atmosfera de fragilidade e incerteza, fazendo com que muitos enxergassem o luto sob uma nova lente, mais profunda e silenciosa. Foi nesse contexto que as idas semanais da mulher ao cemitério começaram a ganhar contornos de enigma, porque não se tratava apenas de visitação ou de despedida prolongada, mas de um ritual incomum que apontava para um vínculo com o morto que ia além da saudade. Olaria era pequena demais para ignorar algo tão persistente e ao mesmo tempo grande o suficiente para que o mistério crescesse nos corredores invisíveis do imaginário coletivo, despercebido para alguns, incômodo para outros, mas sempre presente, como uma sombra que antecede uma revelação maior. Ela era conhecida por poucos e compreendida por menos ainda, uma presença discreta que caminhava pelas ruas de Olaria como quem tenta ocupar o menor espaço possível no mundo, mantendo distância suficiente para que ninguém invadisse a fragilidade que carregava. Seus vizinhos a descreviam como uma mulher reservada, de fala baixa, gestos controlados e olhar que sempre parecia estar em outro lugar, preso a lembranças que nunca compartilhava. Vivia numa casa simples, marcada pelo silêncio das manhãs e por uma rotina cuidadosa que revelava certa disciplina doméstica. Varrer o quintal ao amanhecer, regar as plantas às 10, preparar o almoço ao meio-dia e todas as tardes sentar-se na varanda com um caderno de capa azul onde escrevia por horas, sem interrupção. Não era segredo que desde antes da morte do marido ela mantinha o hábito de escrever cartas, algumas longas, outras curtas, mas todas guardadas com um zelo quase religioso, como se fossem partes essenciais da sua própria identidade. O marido, falecido de forma repentina meses antes, era para ela mais do que companheiro. Representava o pilar emocional que sustentava seus medos e suas certezas. Ele trabalhava como pedreiro, um homem reconhecido pela cidade por sua honestidade e pela disposição para ajudar qualquer vizinho em necessidade. E ainda assim, havia algo no relacionamento dos dois que nunca foi completamente compreendido pelos moradores. Um tipo de dependência emocional mútua que, vista de fora, parecia intensa, profunda e, por vezes, insondável. As cartas que ela escrevia desde o início do casamento eram, segundo pessoas próximas, o modo que encontrava de organizar sentimentos que não conseguia expressar em voz alta. Eram memórias, confissões, pedidos de desculpa, relatos de pensamentos que jamais se arriscaria a pronunciar. Era essencialmente o lugar onde ela depositava tudo aquilo que carregava sozinha. Quando ele morreu,
Aquele caderno azul deixou de ser apenas um hábito e passou a ser um refúgio. A mulher continuou escrevendo com a mesma frequência, mas agora cada carta tinha um destinatário impossível, o que apenas ampliava o mistério, envolvendo sua capacidade de conviver com uma dor tão persistente. Alguns acreditavam que ela escrevia para manter viva a presença dele. Outros afirmavam que ela escondia algo sobre o passado do marido, algo que precisava ser dito, mas que não poderia chegar a olhos alheios. O fato é que suas visitas ao cemitério, sempre acompanhadas de um envelope cuidadosamente preparado, davam a impressão de que cada carta era parte de um diálogo interrompido pela morte, mas ainda vivo dentro dela. E foi justamente essa devoção silenciosa, quase ritualística, que fez surgir a primeira sensação de estranheza, pois quanto mais o tempo passava, mais evidente se tornava que aquelas cartas não eram apenas expressão de luto. Eram peças de uma história que ainda não havia sido contada, mas que deixava rastros discretos para quem soubesse observar. A noite em que tudo mudou parecia, à primeira vista, mais uma das tantas que compunham o calendário silencioso de Olaria. O céu estava pesado, escondendo as estrelas atrás de nuvens densas que se acumulavam como presságios, enquanto a umidade do ar criava um cheiro terroso que anunciava a chegada de chuva. Dentro da pequena casa onde o casal vivia, a luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto desenhava sombras longas nas paredes, revelando um ambiente modesto, porém arrumado com o carinho meticuloso de quem acredita que a ordem pode impedir a aproximação do caos. A mulher estava sentada à beira da cama, segurando uma das cartas que havia escrito naquela tarde, mas desta vez não havia destinatário vivo para recebê-la. No canto oposto do quarto, o marido respirava. Com dificuldade, apoiado em travesseiros improvisados, encarando o teto com o olhar perdido de quem sabe que o corpo está cedendo antes que a vontade aceite a derrota. A madrugada avançava lentamente e cada som parecia amplificado. O ranger do piso de madeira, a respiração irregular, o sutil bater das folhas da árvore do quintal contra a janela. A mulher, tomada por uma angústia crescente, aproximou-se dele e tentou segurar-lhe a mão, como se naquele gesto pudesse transferir força suficiente para impedir o desfecho que temia. Ele tentou falar, mas as palavras lhe escapavam. Restavam apenas murmúrios confusos e um último olhar carregado de uma mistura estranha de gratidão, arrependimento e despedida. A dor que ela sentiu naquele instante era tão profunda que parecia arrancar dela um pedaço inteiro de identidade, como se uma parte de sua existência estivesse sendo levada junto com o fôlego final dele. Quando o silêncio absoluto tomou conta do quarto, ela não chorou, pelo menos não de imediato. Ficou sentada ao lado do corpo, tocando-lhe o rosto com delicadeza, como quem tenta memorizar cada detalhe antes que o tempo cumpra seu papel de apagamento. Depois de alguns minutos, levantou-se devagar, abriu o caderno azul e escreveu mais algumas linhas, movida por uma urgência inexplicável. As frases, rabiscadas com pressa, pareciam carregar um peso que jamais seria compartilhado oralmente. Fechou o caderno, guardou a carta dentro do envelope e colocou-o sobre a mesa, como se fosse parte de um ritual ainda incompreensível até mesmo para ela. A notícia da morte se espalhou pela cidade ao amanhecer, transformando aquele quarto em cenário de despedida e mistério. Mas apenas a mulher sabia o que aconteceu nos instantes finais. E ninguém jamais conseguiu decifrar o conteúdo daquela última carta, escrita à luz trêmula da madrugada. E aqui nasce a dúvida que poucos ousam encarar. O que exatamente foi dito naquela última noite? E por que ninguém jamais teve acesso ao que ela escreveu segundos após o silêncio definitivo? O dia seguinte ao enterro amanheceu com uma luminosidade estranha, quase desbotada,
como se o próprio sol hesitasse em iluminar a cidade após a perda que pairava como uma névoa silenciosa sobre Olaria. A comunidade, acostumada a despedidas discretas e funerais breves, observou com certo espanto a presença constante da mulher no cemitério desde as primeiras horas da manhã, caminhando entre as sepulturas com passadas lentas e olhos fixos no chão, como se o simples ato de levantar a cabeça fosse pesado demais. O velório havia sido simples, marcado por poucas rosas brancas e por uma atmosfera densa, onde os presentes trocavam olhares carregados de compaixão e estranhamento, pois era evidente que o vínculo emocional entre ela e o marido ultrapassava o entendimento superficial dos que acompanhavam a cena. No entanto, foi apenas no dia seguinte que a verdadeira dimensão do luto dela começou a se revelar. Enquanto alguns moradores retomavam suas rotinas, comentando em sussurros sobre a tragédia, a mulher voltou ao cemitério carregando um envelope branco nas mãos, o primeiro de muitos que viriam a se tornar parte do ritual que lentamente se consolidaria. A maneira como ela se posicionava diante da sepultura chamava a atenção. Ajoelhava-se com uma reverência profunda, permanecendo imóvel por longos minutos, como se buscasse no silêncio da terra respostas que não podia obter entre os vivos. O coveiro, já acostumado com manifestações variadas, de dor, observava aquela cena com crescente inquietação, pois havia algo diferente na forma como ela tratava a lápide, algo que misturava devoção, urgência emocional e uma espécie de conversa muda com o que repousava sob o mármore frio. Os vizinhos mais próximos murmuravam teorias para tentar compreender a intensidade daquela dor. Alguns acreditavam que o casal escondia histórias profundas que jamais vieram à tona. Outros suspeitavam que ela guardava arrependimentos que a corroíam em silêncio. E havia quem afirmasse que a mulher, por longos anos, havia encontrado no marido sua única âncora emocional, tornando impossível aceitar a abrupta separação. No entanto, independentemente das versões, o fato mais marcante era a constância do ritual. Todos os dias ela voltava ao mesmo lugar e em todas as visitas deixava um envelope, ora lacrado, ora com a aba dobrada com cuidado, sempre posicionado exatamente no centro da lápide, como se aquele gesto tivesse significado preciso e indispensável. Com o passar dos dias, o coveiro começou a notar que algumas cartas desapareciam. Outras eram movidas para posições ligeiramente diferentes. E em determinadas manhãs, ele encontrava marcas de dedos no papel que não pertenciam à mulher. Pequenos detalhes, quase invisíveis para quem não estivesse atento, mas que sugeriam que algo mais ocorria ali, além de visitas rotineiras de luto. E foi nesse período inicial que surgiu a pergunta que muitos evitavam formular: quem, além dela, se aproximava daquela sepultura quando a noite caía e o cemitério mergulhava no completo silêncio? Com o avanço das semanas, a rotina da mulher no cemitério deixou de ser apenas um gesto íntimo de luto e começou a chamar a atenção de quem observava o movimento silencioso daquele cenário esquecido. O coveiro, habituado a dias sem qualquer ocorrência, passou a notar discrepâncias que destoavam do ritmo habitual do local. As cartas deixadas pela mulher já não permaneciam intocadas como antes. Algumas eram encontradas fora do alinhamento perfeito que ela sempre mantinha. Outras desapareciam por completo entre uma madrugada e outra, como se mãos invisíveis as recolhessem no intervalo em que o portão permanecia fechado. Ele tentou, num primeiro momento, atribuir o fato ao vento, a algum animal ou até mesmo a visitantes isolados, mas nenhuma dessas explicações sustentava coerência diante do cuidado quase sagrado com que a mulher depositava cada envelope, sempre com um gesto lento e preciso. Foi então que o
Coveiro decidiu observar mais de perto. Em 2 ocasiões distintas, retornou ao cemitério após o anoitecer, carregando consigo apenas uma lanterna e o peso de uma curiosidade crescente que ele mesmo não conseguia justificar. Em ambas as noites, encontrou marcas discretas no solo úmido, como pegadas recentes que pareciam contornar a sepultura antes de desaparecerem na direção de uma área mais distante, onde jazigos antigos formavam um corredor de sombras densas. Não havia sinal de arrombamento no portão, tampouco indícios de crianças ou grupos de jovens que costumavam visitar o local por bravatas. Era como se alguém tivesse acesso livre ao cemitério sem ser visto, ou como se já estivesse ali dentro antes mesmo que o portão fosse trancado ao entardecer. Intrigado, o coveiro comentou o assunto com um funcionário da prefeitura que sugeriu, em tom displicente, que a mulher talvez retirasse ou trocasse as próprias cartas sem perceber. A hipótese, porém, não se sustentava, porque ela nunca voltava ao local durante a noite. E, além disso, havia outro detalhe que tornava tudo mais inquietante. Certos envelopes encontrados no chão exibiam manchas escuras, semelhantes a marcas deixadas por mãos sujas de terra, como se alguém os tivesse tocado logo após manusear o solo. Esse pequeno detalhe, quase imperceptível, despertou um incômodo crescente e o coveiro passou a registrar mentalmente cada alteração que encontrava, temendo que o padrão revelasse algo maior do que conseguia admitir. Quando comentou o assunto discretamente com um conhecido da polícia local, recebeu apenas um olhar indiferente e a resposta de que não havia crime a ser investigado ali. Apenas uma viúva lidando com o luto da maneira que conseguia. Ainda assim, o coveiro sabia que havia mais naquelas cartas do que simples despedidas. E à medida que as inconsistências se acumulavam, uma pergunta se tornava inevitável, ecoando no silêncio daquele campo de sepulturas. Se as cartas eram deixadas por ela, quem era a outra pessoa que insistia em mexer nelas quando ninguém mais estava olhando? À medida que o comportamento da mulher continuava se repetindo com a precisão de um ritual, e as cartas começavam a desaparecer ou reaparecer em posições estranhas, as teorias passaram a se espalhar pela cidade de Olaria como fios de uma teia que cada morador puxava na tentativa de construir sua própria versão da história. Em uma comunidade marcada por tradições antigas e por um imaginário coletivo alimentado por décadas de rumores e silêncios, qualquer acontecimento incomum encontrava terreno fértil para ganhar interpretações múltiplas, muitas vezes distorcidas pelos medos e pelas memórias fragmentadas de quem as narrava. Assim, as conversas nos bares, nos portões e nas varandas tornaram-se palco de especulações que tomavam forma de verdades improvisadas, cada uma carregada de interesses, ressentimentos e leituras particulares do luto daquela mulher solitária. A primeira teoria, talvez a mais compassiva, dizia que ela simplesmente não sabia lidar com a morte do marido e encontrara nas cartas um modo de manter vivo o vínculo emocional que sustentara boa parte de sua existência. Nessa versão, o desaparecimento dos envelopes seria obra do vento ou de visitantes desavisados que, sem intenção, interferiam no ritual íntimo da viúva. Outra hipótese, menos indulgente, sugeria que havia algo no passado conjugal que ela tentava resolver póstumamente. Uma culpa, um arrependimento ou até mesmo uma confissão tardia que se recusava a partilhar com alguém além do morto. Esse murmúrio ganhou força quando alguns moradores recordaram brigas antigas do casal que, embora discretas, deixavam no ar a sensação de que havia camadas não reveladas naquela relação aparentemente tranquila. Havia ainda quem acreditasse numa versão mais sombria,
insinuando que o marido teria morrido sob circunstâncias nebulosas e que as cartas seriam tentativas disfarçadas de justificar o que realmente acontecera. Naquela madrugada fatídica, nessa interpretação, o sumiço de alguns envelopes não era acidental, mas consequência de alguém que temia que determinadas palavras, se lidas por mãos erradas, pudessem arruinar a reputação de pessoas vivas. Paralelamente, surgia uma quarta teoria, talvez a mais inquietante, defendida por aqueles que nutriam certa tendência para o sobrenatural. Segundo eles, a movimentação das cartas e as marcas de terra nos papéis seriam sinais de que algo no cemitério não descansava completamente, criando a ilusão de que o morto ou alguma presença ligada a ele interferia no ritual. O fato é que todas essas versões colidiam entre si, criando um cenário de conflitos silenciosos que dividia a comunidade e afastava qualquer possibilidade de consenso. E quanto mais as teorias se acumulavam, mais evidente se tornava que nenhuma delas explicava integralmente aquilo que acontecia no cemitério quando a noite mergulhava o local em escuridão absoluta. E é justamente dessa colisão de versões que surge a pergunta que ninguém ousa pronunciar em voz alta: e se a resposta para o que acontecia ali estivesse escondida em um detalhe antigo que todos ignoraram? Foi somente anos depois, quando o caso já começava a escorregar pelas frestas do esquecimento coletivo, que um detalhe adormecido veio à tona como uma brasa que reacende inesperadamente no escuro. Olaria tinha o hábito de guardar documentos antigos em caixas de papelão empilhadas em salas abafadas da prefeitura, onde o tempo, a poeira e a umidade se encarregavam de corroer memórias que ninguém mais julgava necessárias. E foi num desses arquivos negligenciados que um funcionário recém-contratado encontrou, por acaso, um envelope amarelado sem destinatário visível, preso entre relatórios de obras públicas e notificações de impostos atrasados. O papel, deformado pela umidade, trazia uma marca quase ilegível no canto inferior, mas suficiente para despertar curiosidade. A data de 2001, escrita com a mesma caligrafia, arredondada, conhecida por quem já vira as cartas deixadas no cemitério. O funcionário, intrigado, levou o envelope ao setor de registros, onde uma servidora mais velha, que lembrava vagamente do caso da mulher e suas visitas ao cemitério, abriu o documento com extremo cuidado. Dentro havia uma única folha, escrita em páginas densamente preenchidas, onde as palavras, embora desgastadas pelo tempo, ainda carregavam a força emocional de quem escreve às pressas, mas com a urgência de uma verdade que insiste em sair. O conteúdo da carta, porém, surpreendeu a todos que tiveram acesso à leitura sigilosa. Não se tratava de uma despedida convencional, nem de um relato de saudade. Era um texto inquietante, onde a mulher mencionava acontecimentos que antecediam a morte do marido, insinuando que aquele episódio não fora tão inesperado quanto todos acreditavam. As linhas falavam de noites mal dormidas, de conversas interrompidas e de um segredo que ela afirmava carregar sozinha havia anos, algo que, se revelado, poderia expor pessoas que jamais aceitariam ter seus nomes associados a qualquer escândalo. O trecho mais perturbador, no entanto, encontrava-se nas últimas frases, onde a caligrafia começava a tremer, deixando evidente o estado emocional da autora. Se alguém encontrar esta carta, peço apenas que compreenda que fiz o que pude para proteger quem ainda está vivo. Ele sabia, eu sabia, mas ninguém jamais poderá saber tudo. Aquela revelação deslocou completamente o entendimento do caso, insinuando que as visitas ao cemitério talvez não fossem apenas um ritual de saudade, mas parte de um conjunto maior de ações silenciosas, onde a mulher tentava manter viva uma narrativa que corria o risco de ruir
sob o peso do tempo e da curiosidade alheia. Com a descoberta do documento, a especulação ganhou um novo fôlego, abrindo um corredor de possibilidades que alterava a percepção sobre a mulher, o marido e até mesmo sobre alguns moradores influentes da época. Mas o mais intrigante era algo que ninguém conseguia explicar. Se aquela carta nunca chegou ao cemitério, por que ela estava guardada justamente nos arquivos da prefeitura, esquecida por tantos anos? E essa pergunta, tão improvável quanto incômoda, deixou no ar uma suspeita ainda maior. Quem, afinal, precisou esconder aquela carta? E o que temia que fosse descoberto? Com o passar dos anos, o caso da mulher que escrevia cartas ao marido morto começou a se dissolver como tantos outros mistérios que Olaria aprendera a engolir em silêncio. A cidade, envolta por rotinas imutáveis e pela força de suas próprias urgências cotidianas, lentamente deixou de comentar as idas da viúva ao cemitério, como se o tempo houvesse decidido encerrar, por conta própria, qualquer tentativa de compreensão. A mulher, outrora presença marcante entre as sepulturas, passou a ser vista com menos frequência, até que um dia simplesmente desapareceu das manhãs de visitação e das tardes de passos lentos pela rua de terra batida que levava ao portão de ferro enferrujado. Alguns acreditavam que ela havia se mudado para uma cidade vizinha em busca de recomeço. Outros sustentavam que ela havia adoecido e sido acolhida por parentes distantes. Mas ninguém realmente sabia, porque ninguém se atreveu a perguntar. Talvez por respeito, talvez por medo de despertar um passado que todos, secretamente, preferiam deixar adormecido. Com sua ausência, o cemitério voltou ao ritmo habitual. E durante algum tempo, o túmulo do marido permaneceu silencioso, como se o vento finalmente tivesse conseguido apagar os vestígios que ela tentara preservar com tanto zelo. As cartas que restaram e que antes eram recolhidas pelo coveiro com cuidado, acabaram se perdendo. Algumas foram destruídas pela chuva insistente que castigava as madrugadas de Olaria. Outras, levadas por curiosos anônimos em busca de lembranças ou pequenas fatias de um mistério que jamais compreenderiam. E algumas poucas se desintegraram sob o sol intenso de verões que tornavam o mármore quente demais para ser tocado. Em determinado momento, até mesmo os registros da época começaram a desaparecer. O livro de anotações da funerária sofreu danos durante uma infiltração, apagando páginas inteiras relacionadas àquele período, e uma pequena reforma no cemitério, realizada sem planejamento detalhado, resultou na retirada de estruturas antigas que poderiam conter pistas, memórias ou objetos esquecidos. A ausência de documentos e a falta de testemunhas dispostas a revisitar o passado transformaram o caso em um fragmento desbotado da história local. Um daqueles episódios que sobrevivem apenas na lembrança dispersa de quem presenciou os primeiros acontecimentos, mas que nunca encontrou espaço formal para ser registrado ou investigado com rigor. A carta, encontrada anos depois na prefeitura, só reforçava o desconforto que pairava no ar. Se aquele único documento havia sobrevivido por acidente, quantos outros teriam sido destruídos, escondidos ou manipulados? Para que o silêncio permanecesse intacto, a sensação era de que uma rede invisível havia se formado ao redor do caso para impedir que perguntas fossem feitas e, principalmente, para evitar que respostas emergissem. Com o tempo, o túmulo tornou-se apenas mais uma entre tantas sepulturas anônimas que compõem o cenário melancólico de Olaria. E o nome do marido se transformou em uma inscrição quase ilegível, corroída pelo clima e pela passagem de décadas. Mas o vazio deixado pela mulher, somado ao desaparecimento gradual de cada rastro de sua presença, criava uma inquietação persistente,
Algo importante parecia estar faltando, como se uma peça decisiva do quebra-cabeça tivesse sido retirada de propósito, tornando impossível compreender a totalidade da história. E foi justamente esse silêncio tão rigorosamente preservado que levantou a pergunta inevitável: por que alguém faria tanto esforço para que essa história e tudo que ela carregava fosse apagada da memória de Olaria? Quase 2 décadas após o desaparecimento da mulher e o apagamento gradual de tudo que cercava sua história, o caso voltou à superfície por uma combinação improvável de acaso, memória e insistência humana em revisitar o que deveria permanecer enterrado. Em 2020, durante uma reorganização administrativa na Prefeitura de Olaria, um novo diretor decidiu digitalizar documentos antigos para evitar perdas futuras, e na triagem inicial dos arquivos, um estagiário encontrou uma caixa sem identificação clara, coberta por poeira espessa e marcada por manchas de umidade que denunciavam anos de esquecimento. Ao abri-la, não encontrou relatórios fiscais nem notificações de rotina, mas recortes de jornal, bilhetes soltos, fichas de sepultamento e pequenos envelopes deteriorados. Materiais variados que pareciam ter sido guardados por alguém que acreditava que ainda poderiam servir a um propósito desconhecido. Entre esses papéis deteriorados, havia outro envelope semelhante ao encontrado anos antes, igualmente amarelado e com caligrafia trêmula, mas este carregava algo ainda mais perturbador: um recorte cuidadosamente dobrado de um caderno de anotações, escrito pela mesma mulher cuja história havia se dissolvido no imaginário local. O texto, embora incompleto devido ao estado fragilizado do papel, mencionava diretamente o marido, mas desta vez em tom mais firme, quase acusatório. Ela citava datas, descrevia discussões abafadas e insinuava acontecimentos que poderiam ter envolvido outras pessoas da cidade, inclusive figuras respeitadas cuja reputação jamais havia sido questionada publicamente. A carta não explicava tudo, mas deixava claro que a morte do marido, embora oficialmente registrada como repentina e natural, carregava antecedentes que não foram devidamente investigados, e que ela, por razões desconhecidas, jamais se sentiu segura para revelar. O achado despertou curiosidade imediata entre os poucos funcionários que tiveram acesso ao conteúdo, e logo chegou aos ouvidos de uma jornalista independente que, por coincidência, preparava uma série documental sobre histórias não resolvidas de pequenas cidades do interior. A repórter, movida por uma combinação de intuição e fascínio pelo inexplicável, foi até Olaria, conversou com moradores antigos, visitou o cemitério e mergulhou nos registros locais, encontrando inconsistências que, à primeira vista, pareciam simples descuidos burocráticos, mas que, somadas, sugeriam um esforço deliberado para encobrir detalhes específicos daquele período. O desaparecimento de documentos, o sumiço da mulher, a carta perdida, o silêncio repentino da comunidade, tudo parecia formar um mosaico de omissões que, quando observado sob nova luz, deixava transparecer um padrão perturbador. Ao entrevistar o antigo coveiro, agora aposentado, a jornalista ouviu dele algo que nunca havia sido registrado oficialmente. Com voz baixa e olhar desconfortável, ele confessou que, em certas noites, tinha certeza de que alguém mexia nas cartas deixadas pela mulher e que guardava para si a convicção de que aquele ritual não era apenas expressão de luto, mas uma tentativa desesperada de manter viva uma verdade que, se exposta, poderia ferir mais do que curar. A descoberta da nova carta colocou o caso novamente no centro de conversas sussurradas, despertando um interesse que a cidade acreditava ter superado. Mas o mais inquietante ainda estava por vir.
E nas sombras da investigação que renascia, algo escondido começava a se mover outra vez. E diante desse renascimento inesperado, uma dúvida se espalhou como vento frio entre os moradores. O que mais ainda estava escondido, esperando o momento certo para emergir? A redescoberta das cartas e o ressurgimento inesperado daquele enigma esquecido fizeram mais do que reacender um caso adormecido. Abriram espaço para uma reflexão profunda sobre as camadas ocultas que compõem a fragilidade humana, especialmente quando o luto, a culpa e o medo se entrelaçam de forma tão íntima que já não é possível distinguir onde termina a dor e onde começa a necessidade instintiva de preservar uma narrativa que evite feridas ainda maiores. A história daquela mulher que durante tanto tempo caminhou sozinha entre sepulturas, carregando cartas como quem carrega partes de si mesma, era mais do que uma curiosidade local ou um mistério incompleto. Era um espelho que refletia a incapacidade coletiva de lidar com ausências que não encontram respostas concretas. Olaria, com sua tradição de silêncios respeitosos, havia transformado aquela tragédia íntima em um segredo comunitário. E não porque desejasse proteger culpados, mas porque, em muitos aspectos, temia despertar dores que ultrapassavam o entendimento simples da perda. O luto dela, tão persistente, tão ritualístico e tão carregado de intenções que ninguém conseguiu compreender por completo, revelava a forma como a mente humana tenta, de alguma maneira, conversar com o que já não pode responder, insistindo em manter vivo um vínculo que o tempo se esforça para dissolver. Cada carta que ela deixava não era apenas um gesto de saudade, mas também uma tentativa desesperada de reorganizar um passado fragmentado, talvez buscando absolvição, talvez tentando proteger memórias, ou quem sabe tentando impedir que verdades enterradas emergissem com força suficiente para alterar o destino de outras vidas. E ao mesmo tempo mostrava a tendência que muitos têm de esconder segredos pessoais sob camadas de normalidade aparente, cultivando silêncios que se tornam parte da própria estrutura emocional. O comportamento da cidade ao longo dos anos, a indiferença inicial, seguida pela especulação, depois pela desistência gradual em compreender, revelava uma verdade universal. Comunidades pequenas aprendem a coexistir com perguntas sem respostas, aceitando que certos episódios devem permanecer onde estão para evitar rachaduras maiores. O desaparecimento da mulher reforçava esse aprendizado. Involuntário, permitindo que a ausência se transformasse em uma espécie de solução prática para dilemas que ninguém se sentia preparado para enfrentar de frente. Contudo, o reaparecimento das cartas, décadas depois, demonstrava que segredos não desaparecem simplesmente porque alguém decidiu ignorá-los. Eles permanecem aguardando, silenciosos, até encontrarem o momento ideal para regressar. E talvez esse seja o ponto mais desconfortável. Perceber que, apesar do tempo, das perdas e do desejo de seguir adiante, algumas histórias insistem em retornar, não porque precisam ser explicadas, mas porque carregam algo que continua exigindo atenção, algo que não se deixa enterrar ao lado de quem partiu. E diante dessa reflexão inevitável, surge uma última inquietação que atravessa qualquer tentativa de racionalização. Será que entender o que motivava aquela mulher é realmente possível? Ou algumas dores só podem ser sentidas, jamais decifradas? O silêncio do cemitério de Olaria parece ter retomado seu curso habitual. Mas a história da mulher e de suas cartas continua a reverberar como uma presença fantasmagórica, insistente, lembrando que nem todas as narrativas se encerram com a morte de quem protagoniza os eventos. Cada envelope,
deixado sobre a lápide, cada página escrita com caligrafia trêmula, cada detalhe aparentemente trivial que escapou ao olhar da comunidade e das autoridades funcionava como testemunho silencioso de um vínculo que transcendia o ordinário, desafiando o entendimento de quem observa de fora. O cemitério, antes cenário de rotina e esquecimento, transformou-se em palco de memórias suspensas, onde o tempo não consegue apagar totalmente a intensidade de sentimentos que nunca foram plenamente compreendidos. A história que começou com luto e saudade evoluiu para mistério, especulação e, finalmente, revelação tardia, mostrando que o que é escondido, muitas vezes, retorna com força suficiente para nos confrontar com nossas próprias limitações de percepção e compreensão. Ao refletir sobre os eventos, percebe-se que o caso não é apenas sobre uma mulher, um marido ou cartas esquecidas, mas sobre a complexidade das emoções humanas, a persistência de segredos e o impacto que pequenas ações podem ter no fluxo da memória coletiva. É uma lembrança de que cada gesto, aparentemente insignificante, pode carregar significados múltiplos e que, ao não compreender ou investigar com atenção, permitimos que as lacunas se transformem em enigmas duradouros. O tempo, que parecia apagar tudo, na verdade apenas altera a forma como percebemos e registramos o passado. A ausência de respostas imediatas não apaga a intensidade da história, mas a torna ainda mais misteriosa, mais cativante, mais inquietante para aqueles que buscam compreender o que realmente aconteceu e por que certas ações persistem, mesmo quando todas as testemunhas originais já não estão presentes para relatar. Para quem acompanha casos assim, a reflexão vai além do evento em si. Questiona a maneira como interpretamos os sinais, como damos valor a ações silenciosas e como entendemos a relação entre o que é visível e o que permanece oculto. Cada detalhe, cada fragmento recuperado de documentos, cada relato preservado na memória de testemunhas indiretas contribui para construir uma narrativa que, mesmo fragmentada, mantém sua força e capacidade de impactar, despertar emoções e gerar debate. O documentário, ao narrar esta história, transforma a memória da mulher e de suas cartas em um chamado à atenção para aquilo que a rotina e o tempo tentam silenciar, mas que continua insistindo em ser percebido. Se você acredita que nenhuma história deve ser esquecida, que cada detalhe merece ser observado e cada segredo merece ser investigado, inscreva-se agora no canal e ative o sino para acompanhar os próximos mistérios que desafiamos a desvendar. Venha investigar conosco, mergulhar nas sombras do passado e descobrir segredos que, por anos, permaneceram escondidos. Esperando por olhos atentos e curiosos, capazes de compreender que, muitas vezes, a verdade não está apenas nos fatos, mas na forma como o tempo decide preservá-la.